Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. É, Hoje temos a enorme satisfação de anunciar que hoje teremos o nosso evento do NECET. Para quem não sabe, o NECET é o Núcleo de Estudos em Ciência e Tecnologia do Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências. Então, hoje vamos nos reunir para conversar sobre o equilíbrio além das notas e repensar a saúde mental na universidade. É importante frisar que, por muito tempo, o ambiente universitário foi visto exclusivamente como um espaço de excelência acadêmica, onde o foco primordial eram os resultados, as notas, as pesquisas, os artigos científicos, o desempenho. No entanto, a realidade tem nos mostrado que não há verdadeiro sucesso acadêmico sem o bem-estar mental. Então, a universidade não forma apenas profissionais, forma seres humanos com emoções, desafios, pressões, expectativas, e é exatamente isso que queremos discutir, a saúde mental, que é um tema que não pode ser visto como opcional, mas sim uma prioridade. E o nosso núcleo, NECET, assumiu este compromisso de ir além da ciência, no seu sentido tradicional. Procuramos criar espaços de reflexão crítica, diálogo aberto, construção de soluções para os desafios reais da nossa sociedade. E este é, sem dúvida, um deles. Então, hoje teremos a honra de ouvir o nosso palestrante, o Jonas Roque, que é docente da nossa universidade. Tem vários artigos publicados da área de psicologia, educação, etc. E eu não tenho dúvida que ele é a pessoa ideal para guiar essa nossa conversa rumo ao nosso bom porto, que é deixar normal o equilíbrio, não é fraqueza, é inteligência, e cuidar da mente é também investir no futuro. Então, todos aqui sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso evento, e a partir de já, irei passar a palavra ao professor Jonas para brilhar e orientar este evento, mas sabendo que o evento de todos nós teremos um momento depois para conversarmos sobre o tema, cada um vai colocar aqui sua experiência, etc. Obrigado e podemos começar. Muito obrigado ao professor, bom dia a todos e boa tarde também. Eu já podia parar por aqui com a nota introdutória feita pelo professor, quando dizia que a academia não é feita apenas de busca incessante por melhor desempenho. Então, propusemos em discutir sobre o equilíbrio além das notas, porque é realmente isso que muitas vezes tem acontecido: sair-se bem, destacar-se na classe, ter o melhor desempenho acadêmico possível. E esquecemos que por detrás deste indivíduo que está a correr atrás destas metas, existe lá um ser humano, imbuído de defeitos, qualidades, emoções e expectativas, e acima de tudo passível de sofrer com tudo que acontece no seu dia a dia. E entendíamos que trazer esse debate aqui podia fazer com que a gente mudasse a percepção sobre como é que as coisas são feitas, como é que tem sido a nossa atuação enquanto professores, enquanto alunos, enquanto pais e cuidadores ou até mesmo educadores. Então, a perspectiva aqui, não trago nenhuma varinha mágica que no final desta breve palestra, cada um já terá o PIN, como se tem dito na gíria, para resolver os problemas relacionados a questões mentais, mas poderemos, no final, esperar que tenhamos esta capacidade de refletir em torno daquilo que temos vivenciado no nosso dia a dia na academia, assim como fora dela, porque começa na academia e este problema pode ser alastrado para fora dela, especificamente da família e várias instituições sociais. E trazemos aqui como proposta de tópicos que vão ser discutidos aqui. O primeiro é o que é saúde mental, e entendíamos que devíamos trazer aqui uma pequena noção do que é saúde mental e como é que o stress também manifesta-se no cérebro, como é que a saúde mental afeta o desempenho acadêmico e sugestão de construção de hábitos saudáveis. E no final temos aquilo que propusemos em falar daquilo que é o equilíbrio entre a saúde mental e a universidade. Bom, muitas vezes quando se fala de saúde mental, quando se é leigo na matéria, a primeira coisa que aparece nas nossas cabeças é alguém
que precisa que tenha um psiquiatra perto para escrever um fenobarbital ou algum outro fármaco para controlar as suas crises. E quando se é leigo, o conhecimento é meio que assim. Mas quando nós falamos de saúde mental, isto inclui bem-estar emocional, psicológico e social. Como eu dizia, hoje estamos aqui a debater em torno do que acontece dentro da universidade, mas o problema até pode começar dentro da universidade, mas sempre vai incidir sobre aquilo que é o seio familiar, a comunidade e a sociedade em que nós estamos inseridos. Quando nós falamos de bem-estar emocional, é a capacidade que o indivíduo tem de gerir suas próprias, administrar, identificar e administrar suas próprias emoções. É diferente de bem-estar psicológico, que está mais associado ao organismo de forma genérica e perspectivas que o indivíduo tem. E social é este mesmo indivíduo que faz parte de uma comunidade ter a capacidade de se relacionar com os outros, seus pares, e isto só é possível acontecer quando nós temos uma saúde mental em dia. E importa salientar que a nossa saúde mental afeta como a gente percebe o mundo, como a gente age e como nós pensamos. É consensual que o nosso pensamento é manifesto através da linguagem. Então, se a nossa saúde mental não é boa, a linguagem que nós vamos demonstrar e apresentar para o mundo é completamente distorcida daquilo que é a realidade. Então, em suma, dissemos que a saúde mental inclui bem-estar emocional, psicológico e social. É necessário que essa relação triádica esteja em plenitude para certificarmos que este indivíduo está bem. E mais, quando a nossa saúde mental não está boa, ela concorre para que a gente desenvolva alguma forma de estresse. E estresse, quando é por um determinado período e recorrente, ela pode afetar mais do que a gente vê. Afeta o funcionamento do nosso próprio cérebro. E se afeta o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, ele coloca em xeque aquilo que são as instâncias psíquicas que garantem o funcionamento do corpo humano e pode pesar também para o desempenho acadêmico. Nós estamos a falar de instâncias psíquicas como atenção, percepção, por aí fora. Então, se nós encontrarmos estressados, pode realmente colocar em xeque aquilo que é o nosso desempenho acadêmico. Ou seja, as notas que tanto almejamos obter para poder concluir um determinado nível ou para passar uma determinada cadeira, podemos não conseguir por conta desta condição. E ainda existem estudos que mostram que o stress pode interferir no processo cognitivo, como estava aqui a mencionar, que é a atenção e a memória, e muitas vezes até pode ocasionar aquilo que nós chamamos de distúrbios da memória. Algumas pequenas patologias que podem colocar em causa a possibilidade de reter ou absorver novas informações. Então, é bom adotar práticas que sejam saudáveis para que evitemos nos encontrar na situação de estressados. E em seguida apresento aqui aquilo que são os 7 fatores que afetam a saúde mental dos estudantes universitários. O primeiro é a falta de desenvolvimento de soft skills. Soft skills é aquilo que nós chamamos de habilidades sociais. Muitas vezes, quando nós vamos para a universidade, vamos para um mundo completamente diferente. Eu que estou aqui a falar, quando tive que frequentar a universidade, eu tive que sair da minha zona de conforto, tive que sair da minha cidade natal e ir para uma cidade nova. E eu tenho certeza que muitos passam por uma situação similar. Só o fato de sair da zona de conforto, o fato de sair da sua cidade natal, tu te deparas numa realidade completamente diferente, que precisas te adaptar para poder sobreviver àquilo que são as exigências da universidade. E nem sempre tem sido fácil. E se nós temos que o ser humano é um ser social, que precisa ter pessoas perto para dar carinho, para dar apoio e para dar suporte em caso de estar a enfrentar alguma dificuldade, longe de casa isso já é um bocado difícil. Mas se tu já tens uma base antes de frequentar a universidade que lhe dá esta possibilidade de ser flexível em criar essas relações sociais, ainda pode safar. Mas muitas vezes o que tem acontecido é essa questão de falta de desenvolvimento de habilidades sociais que tem condicionado. A segunda é excesso de carga acadêmica. A transição do secundário para o superior são 2 mundos completamente diferentes. O nível de exigência a nível da universidade é completamente diferente do que tem acontecido nas escolas secundárias. Então, esta mudança radical
é como se estivéssemos a exigir o dobro ou o triplo do que o aluno pode fazer, ou do que o estudante pode fazer. Então, esta repaginada pode custar um bocado mais caro. Por quê? Porque ele já tinha uma forma de ser e estar, e já sabia como, já tinha um padrão de organização daquilo que eram as suas atividades. O fato de agora mudar para uma dinâmica completamente diferente, com exigências diferentes, com docentes, cada um com suas particularidades individuais, para o bem do processo de ensino e aprendizagem, que são coisas novas para aquele aluno que precisa despir-se da capa do aluno que espera que o professor venha e diga tudo e ir atrás do conhecimento. Porque o que tem acontecido muitas vezes no ensino secundário é mesmo assim. Poucos são os alunos que têm esta capacidade autônoma de correr atrás do conhecimento, correr atrás do processo de ensino e aprendizagem, correr atrás no sentido de desenvolver-se através da aprendizagem. Muitas vezes são alunos que esperam consumir de forma passiva aquilo que o professor vem apresentá-los e ficam por ali. Mas quando vão para universidades, eles precisam despir-se desta capa, precisam despir dessa capa e acompanhar o novo ritmo. Este processo também pode fazer com que o aluno desenvolva alguns problemas que podem pesar para o seu desempenho acadêmico e termos a questão de saúde mental dele em causa. O terceiro ponto está relacionado com os problemas socioeconômicos. Fazer universidade não é coisa barata, principalmente agora. Quando digo agora, falo dos últimos 2, 3 anos. Nós conhecemos o que é frequentar o ensino superior em termos de exigências. Nós agora, na introdução do professor, dizia que vamos começar a reunião por conta da questão dos megas. Eu hoje falo de megas, tem muitas outras coisas transversais que podem colocar em xeque a materialização de um curso. E isto também pesa nas costas do estudante quando tem problemas socioeconômicos e financeiros dentro da própria família. As incertezas se ele terá a capacidade de custear o curso até o fim, se estará em altura de responder àquilo que são as exigências da universidade, e depois também aquele espírito que vem imbuído na adolescência, porque muitas vezes coincidimos no final da adolescência, quando ingressamos no ensino superior, de acompanhar a tendência que eu estava no ensino secundário, a minha forma de ser e me apresentar era dessa forma, agora eu sou da universidade, preciso acompanhar. Então, estas incertezas de tentar acompanhar o ritmo, enquanto a condição familiar não acompanha também aquilo que são as expectativas, pode também colocar em xeque aquilo que é o desempenho acadêmico desse mesmo estudante que está a frequentar o ensino superior. E se vai colocar o desempenho acadêmico, estamos a também assumir que a sua saúde mental fica em causa. O quarto é o vício e abuso de substâncias psicoativas ou psicotrópicas, se assim quiserem, que muitas vezes o que tem acontecido? Quando se entra na universidade, certamente que você vai socializar com uns e outros. E nesses grupos de pares, há pessoas que têm por natureza este poder de influência e que são consumidores de algumas substâncias, e eles, de quando em vez, até podem convencer-te que, em verdade, por aquela via pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, pode garantir que você seja um indivíduo que absorve com alguma facilidade os conteúdos que são partilhados numa determinada aula e por aí fora. Mas o que tem acontecido? Muitas vezes, quando nós entramos por este caminho, dificilmente voltamos. E isto também pode ocasionar aquilo que são os problemas de saúde mental. O quinto é o bullying. Certamente que algumas pessoas podem ficar a pensar, mas bullying na universidade, esse é algo que se fala muito no ensino secundário e primário. Sim, o bullying acaba acontecendo, mas na sua versão um bocado mais moderna, que é o cyberbullying. Porque nas universidades, o que é que muitas vezes acontece? Existem grupos de WhatsApp, existem plataformas digitais que os estudantes usam para se poderem comunicar, partilhar uma e outra atividade que é deixada pelos professores. Então, nesses grupos também podem ser promovidos de alguma forma de bullying, e isto vai mexer com a autoestima do próprio aluno e propiciar condições para que ele desenvolva esses problemas mentais ou até mesmo abandonar a universidade. O quinto é isolamento social e solidão. Como eu dizia na minha fala inicial, que muitas vezes, quando vais fazer a universidade, muitos de nós tivemos a experiência de ter que fazer fora de casa. Então, este afastamento da família pode propiciar para situações desta natureza em que não conseguimos, infelizmente,
desenvolver essa relação com uns e outros, e sentimos que estamos longe de casa e fechamos-nos. E é verdade que este fechamento pode ocasionar vários problemas de fórum psicológico, de saúde mental, como depressão, por aí fora, e também são esses fatores que propiciam para que a nossa saúde mental, enquanto estudante universitário, esteja fragmentada. O sétimo e último ponto, que são dos fatores que afetam a saúde mental dos estudantes universitários, é a incerteza sobre o futuro. Ainda quando estava a frequentar a licenciatura, tínhamos um professor que brincava, dizia o seguinte, que sempre que nós fazemos o exame de admissão e vemos o resultado que fomos admitidos para a universidade, à medida em que os nossos parentes garantem-nos que há a possibilidade de fazer a primeira inscrição, nós já temos um carro estacionado na nossa mente. Há essa expectativa. Já tenho um carro, vou ter um emprego, depois vou ter isto, vou viajar, vou conhecer o mundo. Um montão de expectativas que nós criamos. Mas essas expectativas podem ser defraudadas porque a universidade não é uma ilha, ela vive numa sociedade. Embora estejamos focados na produção científica, estejamos focados no crescimento pessoal, na produção do homem, o que acontece fora dela acaba nos afetando. E isso, de certa forma, faz com que o estudante, fique na dúvida. Mas o que é que será de mim assim que eu terminar o curso? Será que terei um emprego? Ou ficarei por aqui? É mais um diploma que vai ficar colado na sala da casa dos meus pais? Então, esta incerteza também pode propiciar para que tenhamos uma saúde mental em causa. Em seguida, temos aquilo que é como é que esta saúde mental pode afetar, assim, de forma direta no processo de ensino-aprendizagem? Quando nós estamos sobrecarregados ou ansiosos, ou até mesmo deprimidos, fica muito mais difícil nós prestarmos atenção. Como eu dizia, para nós podermos aprender, é necessário que nós tenhamos aquilo que são as instâncias psíquicas na sua plenitude. Certo? Ok, eu preciso estar bem para prestar atenção. Eu preciso estar bem para prestar atenção. E atenção é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Tu podes ter dos melhores professores em sua frente na sala de aulas, com um conteúdo devidamente preparado por ele, mas se tua cabeça não está na sala de aulas, de nada adiantou. Então, se nós não temos uma saúde boa, pode até ir para a sala de aulas todo santo dia, ser pontual, mas nada adiantou, porque é necessário ter atenção para poder perceber o que o professor diz. A segunda é reter as informações. Ainda que, quando falamos de reter, ainda voltamos a emprestar as instâncias psíquicas, a memória como o campo de absorção, armazenamento e evocação de qualquer informação que entre em contato com o organismo. Então, se nós não estamos bem, como dizíamos anteriormente, que estresse coloca em causa o cérebro e seu funcionamento, também não vamos ter esta capacidade de reter informação. E a universidade é feita de target, é feita de metas, é feita de deadline. Cada um dos professores, quando entra na sala de aula, quer que o aluno cumpra uma determinada tarefa e existem prazos para submissão de determinados trabalhos. Então, se você se encontra com a sua saúde mental afetada, certamente também vai ter problemas com os professores. Por quê? À medida em que lhe forem atribuídas atividades, alguns trabalhos para poder desenvolver em um determinado período, tu não vais conseguir fazer isto. Porque tu estás sobrecarregado. E vai ser mais daqueles que vai para a escola para dizerem que ele é frequentador de escola, é frequentador de universidade. Por quê? Dificilmente esse indivíduo mantém-se motivado. Muito dificilmente. Vai ser daqueles alunos que nenhum professor gostava de ter. Por quê? Porque todo professor gosta de ter um aluno motivado, um aluno que participa ativamente no processo de ensino-aprendizagem, um aluno virado para o seu próprio crescimento. Mas como nós nos encontramos com a nossa saúde mental em causa, somos apenas mais um indivíduo na sala de aulas a ouvir o que é dito e, como temos dito, muita gente entrando a informação de um lado e saindo do outro, porque nem a capacidade de reter essa mesma informação não temos, porque o nosso emocional não anda bem. E como proposta de hábitos saudáveis, eu vou emprestar uma fala do professor do culto em tempos, dizia o seguinte: a academia não é feita exclusivamente de idas e vindas constantes à biblioteca. É importante que a gente tire um tempo para cuidar de nós mesmos, senão ninguém fará por nós. Então, o primeiro passo que eu aqui apresento é priorizar o autocuidado.
esta informação, esta formação que eu vou adquirir a nível da universidade vai beneficiar a mim. Mas antes de eu ir para a sala de aula, eu tenho que reunir condições para ir para lá, para não fazer de conta, ir para lá para poder ouvir o que os professores vão dizer, o que os meus colegas vão dizer. Então, para que isto ocorra, é importante que a gente tenha o cuidado de cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Como dizia o professor na nota introdutória, não é sobre notas apenas, não é sobre notas. E quem vai adquirir essa nota é um ser humano imbuído de qualidades e defeitos. Levar um estudante que não esteja em condições para a sala de aula é como se quiséssemos encher um pote com furo, um pote sem fundo. Nós não estamos em condições de colocar a informação lá. Então, é importante primeiro cuidar de nós mesmos. Eu até gosto de dizer para os estudantes das turmas em que têm tido a oportunidade de lá passar, se tu não te sentes confortável de vir para a sala de aulas, mais vale ficar em casa, cuidar de si, e no dia que te sentires melhor para vir e juntos discutirmos sobre algum determinado conteúdo, venha, porque eu não lhe vou marcar falta e não lhe vou cobrar pela sua ausência. Mas eu quero que tu estejas aqui presente e participar ativamente. Ser mais um indivíduo a contribuir para o sucesso da nossa própria aula. Então, primeiro, devemos cuidar de nós mesmos. O segundo ponto é estabelecer uma rotina equilibrada. Ter o cuidado de estratificar, dividir este tempo para isto, tempo para a biblioteca, tempo para ler, não dedicar apenas leitura, 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 leitura. Porque não é saudável. Então, nas classes, nas classes não, no primeiro ano de faculdade, pelo menos eu tive esta oportunidade, tínhamos uma cadeira em que o professor vinha para lá e depois explicávamos como é que nós podíamos dividir o tempo. Na altura parecia apenas um conteúdo chato que o professor, porque para o aluno é isto, tudo é chato quando é exigência, faça isso, faça aquilo. E parecia algo chato até passar algum tempo eu perceber que tudo que passou por mim tinha seu devido valor. Eu só precisava ter um olhar um bocado mais clínico e atento para poder perceber. Então, é importante nós, enquanto estudantes ou enquanto frequentadores de alguma universidade, até pode ser de forma genérica, alguma atividade, termos o cuidado de definir uma rotina em que a gente consiga ter pausas significativas para poder respirar, para não desenvolvermos problemas como o burnout também, que é o esgotamento que muitas vezes tem acontecido quando temos sobrecarga de atividade e não encontramos espaço para poder respirar. Então, é importante, sim, estudar, é fundamental, sim, mas é também tão importante ter o cuidado de dividir o tempo, definir o que é prioridade e quando e em que proporção, porque não é só estudar, estudar, estudar. Como a minha terceira proposta aqui é praticar uma gestão de tempo, definir metas realistas, porque muitas vezes nós só queremos responder àquilo que são as exigências da universidade. Mas é importante ter o cuidado de você dizer para mim mesmo, isto eu consigo. Não estou aqui a encorajar que não posso fazer e deixar de ter a crença de que somos capazes de correr atrás e de almejar coisas grandes. Não, tanto pelo contrário. Mas é importante para o bem da sua própria saúde termos o cuidado de definir metas realísticas, metas aquelas que nós conseguimos realizar dentro daqueles prazos que nós nos propusemos a fazer e dentro das possibilidades. Porque, acima de tudo, é este cuidado que nós temos de ver. Eu sou capaz de fazer isso? Sim, eu sou capaz. Enquanto ser humano, todos nós temos esta capacidade. Mas até onde eu posso fazer? Então, muitas vezes, nós cobramos mais do que devíamos em nós mesmos. E isso, de alguma forma, frustra-nos e faz com que a gente não consiga alcançar aqueles que são os nossos objetivos e desenvolvamos algum outro problema de forma psicológica. A quarta proposta é buscar apoio quando necessário. Se repararem na ilustração que eu trago aqui, embora ao longo da minha fala eu fiz menção que muitos de nós buscamos frequentar o ensino superior muitas vezes fora da nossa cidade natal, fora de família, mas não significa que quando tu vais para um novo contexto não podes criar novos laços de relação. Como apresento aqui nessa ilustração, nessa caricatura, é que tenho aqui uma família ali a conversar, mas é possível criar esses laços familiares muito, muito, muito distante de casa, à medida em que você tem um cuidado de desenvolver aquelas habilidades sociais e também de dizer para si mesmo que eu sou um ser social, não fui feito para ficar sozinho e posso socializar com as outras pessoas. À medida em que nós temos esta oportunidade de socializar uns com os outros,
por incrível que pareça, nós diminuímos de alguma forma o peso que nós temos sobre as angústias que nós vivemos na academia. E não só, também ajuda-nos a extravasar energias psíquicas, porque quando estamos sobrecarregados, tens alguém para conversar, à medida em que tu vais conversando, vais jogando a conversa fora, dá-te a possibilidade de esquecer de forma momentânea aqui são os problemas que te apoquentam, e quando a conversa termina, tu és uma nova pessoa. Embora os problemas ainda estejam lá, mas tu já não és o mesmo, é como se tu fizesses uma espécie de restart sobre aquilo que é o seu próprio organismo. A quinta e última proposta é cultivar conexões significativas. A universidade tem pessoas experientes. Tem alunos do terceiro, se você está a frequentar o primeiro ano, certamente tem alguém que esteja no segundo, no terceiro ou quarto, por aí fora. Não precisa ser alguém do curso em que você frequenta, podem ser pessoas de cursos diferentes, mas é importante termos este cuidado de ouvir sensibilidade das pessoas a nível da universidade. Se repararem na caricatura, eu coloco a figura de um orientador e um aluno, e a ideia que queria transparecer é, muitas vezes, é isto que nós passamos, mas quando temos figuras em frente de nós que depois mostram o caminho certo, isso pode, de alguma forma ajudar. Mas atenção, só para não incorrermos naquela questão de bullying que tem acontecido atualmente, é importante você dar primazia a conexões genuínas, na verdade, porque tu vais ter atrás de alguém para poder ter algum suporte, para poder ter algum apoio. Tu não esperas que as preocupações que você vai colocar a este indivíduo sejam colocadas a esta pública amanhã. Então, há este cuidado que devemos ter, porque se você tem queixas, tem preocupações e busca apoio em alguém, e este mesmo alguém depois leva este assunto seu, torna público, pode ocasionar outros problemas de fórum psicológicos muito mais graves do que aqui estamos a discutir. Então, é importante também, para sobrevivermos àquilo que são as exigências da universidade, conseguirmos navegar pela universidade e crescermos neste processo, termos o cuidado de cultivar conexões significativas dentro dela. Em seguida, eu trago aqui aquilo que é o equilíbrio entre a saúde mental e a universidade. E eu digo o seguinte: o equilíbrio emocional é essencial para o sucesso acadêmico e para o desenvolvimento pessoal. Ao longo do curso, do percurso universitário, os estudantes enfrentam desafios como adaptação a um novo ambiente e pressão para manter um desempenho elevado. Como dizia, todos nós procuramos nos destacar. E, infelizmente, o mercado do emprego também caiu nesta rotina de selecionar os seus colaboradores em função da nota que vem um determinado certificado e por aí fora. E por esta razão nós corremos atrás, de forma desenfreada, a ter a melhor classificação possível para me destacar dentre os outros, e esquecemos de desfrutar da experiência da universidade. Então, nesta corrida desenfreada de querer ter uma nota em vez de ser a nota, nós exigimos mais do que devíamos. Então, há esta necessidade de termos este equilíbrio. Mas eu queria fazer um pequeno ponto aqui, que com a minha fala não estou aqui a desencorajar as pessoas a se dedicarem bastante a nível da academia. Não estou a querer diabolizar ou patologizar, tornar aqueles estudantes se dedicam bastante à universidade como pessoas com algum problema de saúde mental, tanto pelo contrário. A minha fala é no sentido de vamos correr atrás de ter um melhor desempenho acadêmico, sim, mas para que isto ocorra é importante que eu cuide de mim primeiro. E como notas finais que eu trago aqui desta breve apresentação, eu apresento 5 notas. E a saúde mental afeta como você pensa e age todos os dias. Significa que todas as nossas ações, todos os estímulos que entram em contato com o nosso organismo podem moldar a nossa forma de ser, estar no dia a dia. E na academia, isto pode pesar para aquilo que é o meu próprio desempenho acadêmico. E o segundo é o excesso de estresse dificulta a concentração e a manutenção da calma e o raciocínio claro. Como dizia na minha fala anterior, é necessário que a gente tenha alguma calma, alguma prudência, algum discernimento no processo de ensino-aprendizagem. Mas para que isto ocorra,
E é necessário que a gente tenha de alguma calma neste processo para que consigamos compreender o que os professores dizem na sala de aulas e não só o que nós vamos correr atrás em termos de literaturas para poder ler, para poder entender. O terceiro é quando sua saúde mental não está bem, também fica difícil dar o seu melhor na universidade. Ou seja, não é só sobre estudar, é sobre formar homens. E os homens têm esses defeitos, como eu dizia, e qualidades. E para que se consiga aprender ou ensinar alguém, é preciso ter condições para o efeito. E a saúde mental vem à tona. O quarto ponto conclusivo que eu trago aqui é a vida universitária vai muito além de idas e vindas das bibliotecas. Mas, como eu disse, eu quero deixar aqui um ponto, não estou a desencorajar ninguém a ser uma pessoa extremamente dedicada, mas também é importante refletir sobre quando, como deve fazer. Porque, acima de tudo, quem vai à biblioteca é um ser humano que precisa de cuidar de si também. É verdade que quando vamos à biblioteca, nós estamos a cuidar do nosso intelecto, estamos a armazenar mais informação, nós estamos a formar enquanto seres humanos, mas mais do que isto é importante refletir em torno daquilo que é a própria saúde mental. Do que adianta ir para a biblioteca, ver todas as literaturas possíveis, mas no final não conseguir reter nada. E desenvolver outros problemas que transcendem a um psicólogo, sejam de nível de psiquiatria, ter que tomar um outro fármaco para poder controlar as potenciais crises que podem advir dessas práticas. E por último, é pequenos hábitos diários, como fazer pausas e se dedicar a hobbies. Se repararem ao longo da apresentação, não tive até o cuidado de chamar a vossa atenção para observarem. Tinha uma caricatura que mostrava uma universidade daqui da província de Niassa, onde eu moro e trabalho, que mostrava alunos ou estudantes no recinto universitário, uns por baixo de uma árvore a ler, ou outros a jogarem a bola e por aí fora. Então, a ideia é termos o cuidado de conseguir dividir esses momentos, não ser ler e ler, 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 mas ler e respirar, divertir-se, sair com amigos, conversar e por aí fora. E, dito isto, eu paro por hora aqui e devolvo a palavra ao professor Lusitânio e está aberto o espaço para interação. Over. Professor Jonas, muito obrigado. E antes de passarmos para a fase das perguntas, curiosidades, observações, gostaria de pedir uma salva de palmas ao professor Jonas pela esta brilhante explanação. Podem ligar ao microfone, aplaudir ou aplaudir virtualmente com os emojis. Bom, muito obrigado, pessoal. Vocês estão aí presentes, estiveram atentos à palestra. Bom, eu acho que sou suspeito de elogiar, já admirava o professor Jonas em outras geografias. Nos conhecemos já há mais de 15 anos, na verdade. No futebol, jogamos bola juntos, quando eu cheguei em Niassa, como docente lá em 2010, 2011, ali, etc. Então, nos conhecemos a longa data. Então, a admiração, eu já sabia, já conhecia ele, as capacidades dele acadêmicas, mesmo quando ele era estudante. Eu me lembro de alguns eventos, as perguntas que ele fazia, nas reuniões gerais, dava para ver que era uma pessoa muito diferenciada. E hoje aqui, uma das palestras que eu acompanho dele, já fico maravilhado, eu me vi em vários pontos e aprendi muita coisa. Bom, sem monopolizar a palavra, gostaria de abrir esse espaço de perguntas. Num primeiro bloco, ainda temos muito tempo, no primeiro bloco gostaria de abrir duas, três perguntas, duas, três pessoas perguntando alguma coisa, observações. Estou vendo aí a Yusna, levantou a mão, acho que pode perguntar. E quem quiser pode falar depois da Yusna. O Gildo, depois da Yusna vem o Gildo. Bom, por enquanto são essas duas pessoas. Obrigado. Muito, E depois muito a boa Delfina. tarde. Estou vendo lá a Delfina levantou a mão também. Obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de poder cá estar e interagir de forma direta, né? Por acaso, é uma
É um debate muito interessante. E vou aqui deixar algumas questões e talvez, de certa forma, contar uma experiência na primeira pessoa, uma vez que eu sou estudante universitária, né? Então, talvez começaria por dizer que realmente há um tipo de cansaço que não aparece nas pautas, né? Ah, eu na universidade eu aprendi conteúdos como métodos, teorias, por aí em diante, mas também aprendi quase sem perceber a medir o meu valor em números, né? Ah, e de certa forma isso foi criando um desequilíbrio, né? E acabou de certa forma me deixando como estudante a querer de certa forma notar mais os meus resultados. Já tive dias onde, eu senti o meu corpo cansado dentro das aulas e mesmo assim eu tive que, me manter ali. A minha mente estava toda distante, toda sobrecarregada, mas eu tinha que estar ali na sala de aulas. E já tive momentos onde, esse mesmo ato de aprendizagem, né, deixou de certa forma, de ser voluntário e passou a ser quase que uma obrigação e sufocava-me, né. Ah, e em meio a esses relatos, eu tenho aqui 2 questões, onde eu gostaria de saber, em meio a tudo isso que eu já passei, ah, seria, ah, sim, em meio a toda essa guerra silenciosa que eu passei, será que vale a pena, eu como estudante ou como pessoa ter que me sacrificar, tanto para poder manter esse ritmo acadêmico? E a outra questão que eu faço é, ah, até que ponto a universidade e os docentes universitários, né, estão realmente interessados em manter o bem-estar do estudante? Será que eles não estão, de certa forma, a a pautar pelo desempenho do mesmo e ignoram o fato, ah, do bem-estar emocional do mesmo? Muito obrigada. Era só isso. Professor Gildo, não sei se Sim. o professor Jonas prefere responder uma pergunta ou acumular umas três, responder todas ao mesmo tempo. Por mim é facultativo. Bom, podemos aqui acumular três, depois responder de uma só vez. Oh, Perfeito. Professor Gildo, a palavra é sua. Obrigado. Sim, com a vossa permissão, gostaria de deixar a Delfina falar, depois eu seria o último. Poderia trocar a posição da minha fala, Delfina falar, depois eu poderia falar depois da Delfina. Respeito, professor. Obrigado. Delfina, a palavra é sua. Obrigado. Até já. Boa tarde a todos, em especial ao professor Jonas. Respondo pelo nome de Delfina Maurício, sou estudante de Psicologia quarto ano da Universidade de Save Macinga. Primeiramente, quero parabenizar pela excelente abordagem deste tema tão necessário. É inspirador ver iniciativas que incentivam o diálogo, a consciência e o cuidado com a saúde emocional dentro das universidades. A quando da explanação do professor Jonas, disse que o estudante tem que saber lidar com as exigências acadêmicas. Então, fica a minha questão, professor Jonas. Na prática, que estratégias os estudantes podem aplicar no seu dia a dia para conseguirem conciliar a vida acadêmica com a sua vida pessoal? Era só isso. Obrigada. Professor Domingos, posso falar? Professor Gildo, por favor.
Ah, A palavra é sua. Obrigado. sim, muito obrigado pela permissão. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui a participar. Meu nome é Gil Beliante, sou professor da Universidade de Save e, por sinal, aqui tenho duas estudantes minhas orientandas que estão aqui presentes que participam deste evento. Eu tenho pesquisado a temática de saúde mental e bem-estar dos estudantes desde 2019. A minha primeira publicação surge neste ano. E quando eu fiz o primeiro desafio para perceber este assunto, há colegas mesmo da Universidade de Rovuma, por exemplo, que me disseram: essas coisas são da Europa, são questões de outros países desenvolvidos. E eu só me pus a rir, mas hoje em dia, mais que nunca, damos o nosso contributo e a maior visibilidade desse processo de sofrimento no contexto acadêmico dos estudantes. E a partir dessas pesquisas, a partir desses relatos, a partir dos nossos workshops como estes, as universidades, especialmente a Universidade de Saiba, onde eu estou vinculado, já tem uma iniciativa de criar um núcleo de apoio psicossocial, ainda de fase incipiente, mas acredito que estamos a contribuir nesse aspecto. E também está aqui o colega Laíta, que temos trabalhado comigo nesta área, temos já artigos publicados nesta temática sobre a questão de estresse, ansiedade. E é uma realidade que não deve ser ignorada, e a responsabilidade para a sua gestão, a responsabilidade de promover a saúde mental e bem-estar dos estudantes não é apenas do próprio estudante, porque muitas das vezes nós individualizamos o sofrimento, achamos que o Gildo é fraco, então, ou seja, ele está a sofrer porque ele é fraco. E o nível de exigência atual, os estudantes passam além dos problemas relacionados à academia. Hoje em dia estamos a dizer, há um desespero, por exemplo, sobre o futuro profissional desses estudantes. Esse é outro assunto que tem gerado, em algum momento, o sofrimento. Os estudantes, além das próprias demandas relacionadas à academia, eles também sofrem, especialmente quando chegam no terceiro, quarto ano. Tem uma questão de dupla responsabilidade, de terminar com os TCC, os trabalhos, estágios, além de pensar, depois daqui, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer. Então, são situações que geram, por exemplo, a questão de insônia, ansiedade, os estudantes acabam sofrendo no silêncio. E é nossa responsabilidade, enquanto docentes, ou as universidades, a semelhança de outros países até têm pró-reitoria de assuntos estudantis, onde existem lá centros de acolhimento, formados, por exemplo, de vários profissionais, que fazem acolhimento aos estudantes, fazem a questão de adaptação, lidam com questões de adaptação, a questão de socialização e acolhimento a esses estudantes. Um país como o nosso, por exemplo, que não tem política de assistência estudantil, como a questão de refeitório, como a questão de bolsas, acredito que o nível de sofrimento pode ser cada vez mais maior. Então, a responsabilidade de garantir, assegurar a saúde mental e o bem-estar não é exclusivamente do estudante, é responsabilidade primeiro mesmo da própria universidade. É necessário que as universidades criem políticas de assistência estudantil voltadas a garantir, por exemplo, o bem-estar e a saúde mental. Também os professores é preciso passarem por um processo de consciencialização, porque não todos os professores têm conhecimento sobre isso que estamos a tratar. Tem professores que não são psicólogos, são de outras áreas, não têm o domínio, a mínima noção de que as suas técnicas, as suas metodologias podem gerar ou estão gerando algum sofrimento, porque nem todos produzem essa questão de empatia, eles só querem o quê? Querem resultados. Então, há uma necessidade também, nós que temos esta informação, transmitirmos aos colegas, por exemplo, um evento como este aqui, deveria ser participado por também docentes, e não só estudantes, porque se nós achamos que temos que apenas treinar, consciencializar os estudantes, estamos a excluir o motivo, porque um dos motivos pode ser o próprio professor. Então, o próprio professor precisa também ter conhecimento de que a sua atuação pode gerar o sofrimento nos seus estudantes. É esta a contribuição aqui que eu queria trazer nesta primeira fase e gostei da sua apresentação, professor Jonas. E quem lá sabe, próximas vezes nós podemos colaborar. Eu tenho pesquisado muito sobre este assunto e demais temáticas relacionadas ao contexto de saúde mental em trabalhadores e estudantes. Muito obrigado. E devolvo a palavra ao moderador. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelas ricas contribuições.
Agora vamos devolver a palavra ao professor Jonas para comentar o que foi dito pelos nossos colegas, estudantes e docentes. Professor Jonas, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, professor. Também quero agradecer aos participantes pelas questões aqui deixadas, que permite que a gente volte a picar um e outro assunto que não tenha sido dito. Eu vou incidir primeiro pela questão que foi colocada pela Yusna, que partilhou uma breve experiência pessoal, que eu tenho certeza que muitos de nós, provavelmente, se lhes foi dada a oportunidade, poderá contar o que viveu na universidade, porque, embora eu seja aquela pessoa que gosta de dizer, e de forma repetida, que passar por uma universidade é a melhor experiência que o indivíduo poderia ter, mas cada um navega a universidade do jeito que navega. E a Yusna, depois de partilhar a sua breve experiência na universidade, ela perguntava se seria saudável sacrificar o seu bem-estar por notas. Eu vou dar uma resposta assim rápida. Não, não é não. Não devíamos não. Como eu dizia, quando nós não cuidamos da nossa própria saúde mental, todo o resto que vier é supérfluo. Eu dizia, pode até ter os melhores professores, super condecorados, a melhor infraestrutura em termos de universidade, as melhores salas de aulas, mas se tu não estás em condições, de nada adianta. Então, tu não podes sacrificar. Se tu percebes que não estás em condições de acompanhar o ritmo, permita-se respirar. Permita-se parar. Então, tu não deves colocar a tua saúde mental em causa porque precisa fazer o curso em tempo recorde. Eu brinco dizendo que as universidades não vão fechar. Tu podes trancar a matrícula para poder respirar e voltar mais leve e para poder acompanhar. Porque se forçarmos mais do que a gente aguenta, no final, vai se transformar num caso de fenobarbital e outros psicotrópicos que são administrados pelos técnicos de psiquiatria para poder controlar a ansiedade e outras crises de forma psicológica. Então, não. A pergunta, eu prefiro fazer assim. A pergunta é não. A resposta é não. Tu não precisas fazer isso. E olha que até se terminares o curso agora, não tenho certeza se vais ter emprego no ano seguinte. Então, vai com calma. Permita-me dizer isso. Ok. E outra pergunta foi colocada pela Delfina, que dizia que se na prática o estudante deve adotar para conciliar a universidade e a sua vida. É importante nós termos o cuidado de definir limites para nós mesmos. Eu, quando entrei na universidade, ainda vesti a capa do estudante do ensino secundário, que nas primeiras cadeiras, aquelas iniciais, o docente veio, entrou, deu uma atividade, o outro veio, deu a outra atividade. No terceiro dia veio um outro docente, e eu, todo corajoso, extrovertido, alegre, na sala de aula, levantei a mão e disse, professor, nós já temos tantas atividades. E o professor olhou para mim, fez cara de poucos amigos e disse, como é que te chamas? Eu, quando ele fez a pergunta, eu logo percebi que alguma coisa estava errada. Mas eu tinha que responder a questão, e eu disse qual era o meu nome. Ele disse, o problema da cadeira X é a cadeira X. A cadeira Y e Z também é outro problema. O meu trabalho vocês vão ter que fazer. Então, muitas vezes não é este lado empático. Nós, enquanto professores, cada pessoa está preocupada em satisfazer as suas necessidades, cumprir o seu plano analítico, cumprir o seu programa e termina por ali. Não temos tido o cuidado de olhar enquanto humanos e lembrarmos que num passado recente nós estivemos sentados do outro lado da cadeira, onde hoje está o estudante. Poucas vezes nós fazemos isto. Então, disse muito bem o professor Gildo que nos outros contextos já há este cuidado de olhar com mais atenção para o aluno e muito mais. Eu vou dar o exemplo do que, num passado recente, por volta de 2020, 2021, a nível da Universidade Rovuma, tínhamos feito, a nível da Provisionessa, era criar um núcleo, assim como partilhou também o professor Gil, de APSS, um núcleo de apoio psicossocial. Mas muitas coisas já aconteceram com essa reestruturação da universidade, a coisa não andou. Mas estão lá. Eu, particularmente, que estou aqui a conversar convosco, de quando em vez, vocês podem me encontrar vestido com uma bata branca em alguma unidade sanitária, ou de forma voluntária, ou a pedido da unidade sanitária, no setor do apoio psicossocial, a conversar com pacientes com doenças crônicas. Mas isso eu poderia ter feito no recinto da universidade com os estudantes. Mas, como eu disse,
Em algumas realidades a coisa é tudo perfeita e as outras nem por isso. Mas, como sabem, nós somos um país em desenvolvimento, quizá amanhã a gente chegar lá. O importante é não perder a fé e correr atrás. Mas até o momento não são todas as universidades que estão a olhar com atenção para essa questão da condição do aluno, o dia a dia do aluno. O estudante entra na universidade, enfrenta seus próprios dilemas, sai dele e volta no dia seguinte o mesmo estudante, com muitos pontos de interrogação. E à medida em que vai entrando e saindo, ele só vai acumulando um e outro problema. E o professor simplesmente quer ver o resultado final. Então, infelizmente, é isto que nós nos deparamos, mas nós podemos criar aquilo que nós chamamos de corrente de apoio. Se tem um problema que nós percebemos que os estudantes podem estar a desenvolver algum esgotamento, algum burnout, vou emprestar o exemplo da USNA, estamos a passar por tudo aquilo e nós percebemos que isto é verdade, está a ocorrer, podemos fazer uma corrente de apoio, rodas de conversa a nível da universidade, a nível de discursos, a níveis do departamento, para poder dar a liberdade das pessoas extravasarem suas energias psíquicas, extravasarem o que lhes incomoda e mostrar diretrizes. Ao longo da apresentação, eu dizia que era necessário criar essas conexões saudáveis para nos podermos conectar com pessoas que podem nos dar algum suporte para podermos sobreviver a essas exigências que é a universidade. Porque, na verdade, é isto, é exigência demais para alguém que saía de um ensino, vai para outro. Esta mudança é abrupta, é radical e não é fácil sobreviver a ela. Salvo se vocês já tiveram um preparo prévio, uma estrutura familiar que já vai paulatinamente de preparando para ir enfrentar isto. Mas, como eu disse, é importante desenvolvermos este lado empático enquanto atores dentro da universidade. Essa é uma responsabilidade também dos professores. Não é só ir para a sala de aulas e focar exclusivamente no plano analítico e os seus objetivos. É ter aquele olhar clínico de entender o aluno na sua essência, entender o aluno como um todo. É consensual que o ser humano é uma unidade biopsico-sociocultural, cada um com suas próprias particularidades, e eu tenho certeza que em Moçambique, e eu atrevo-me a dizer isso, não existe uma universidade que tenha uma turma com rácio professor 1 por 100. Então, o nosso rácio anda em torno de 50 por 1, e eu acredito que em 6 meses é possível desenvolver essa relação empática com cada aluno e tentar entender os problemas que ele enfrenta e poder apoiar dentro das possibilidades. Então, professor, foram essas as questões que eu teria anotado. Se tiver ficado alguma ultrapassada, agradeço que volte a ser partilhada para juntos discutirmos em torno dela. Óbvio. Professor Jonathan, muito obrigado mesmo pelos comentários e eu acho que todas as perguntas foram respondidas até aqui e uma das coisas que me chamou a atenção é que essa questão de saúde mental não deve ser somente responsabilidade dos alunos, mas também dos docentes e outros atores envolvidos neste processo. Então, eu acho que isso é muito importante, que todo mundo esteja consciente sobre a necessidade de criar um ambiente acadêmico mentalmente saudável. Vou abrir mais um bloco de uns 10 minutos, que é o último bloco de perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Cíntia, estou vendo a Cíntia levantou a mão. Mais alguém? Para fecharmos esse último bloco de 10 minutos de interação. A professora Celina também levantou a mão. E acho que só a professora Celina e a Cíntia. Bom, e o Aguinaldo. Bom, são 3. Vamos lá fechar esse bloco. Cíntia, por favor, a palavra é sua. E o Armando, 4. Agora vamos fechar. Eu vi que 4 pessoas. O Armando ali levantou a mão. Bom, então, pessoal, Cíntia, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Para parabenizar ao professor Jonas pela linda apresentação. O tema em questão é muito importante para a sociedade estudantil. Interessei-me muito pelo tema, porém eu tenho aqui algumas questões, porque eu me chamo Cíntia, estudante da Universidade de Rovuma, na província de Niassa, e infelizmente passei por tumultos e provavelmente esteja a passar, mas não vou aqui abordar por muitos. Eu gostava de saber se
Se o problema do estudante for causado pelos orientadores, nesse caso docentes, a quem nós, estudantes, devemos recorrer? E se porventura nós estivermos a passar por uma situação controversa, uma situação que até de bullying pelos nossos colegas, e procuramos orientadores para conversar, nossos docentes, geralmente chefes de departamento, diretores de curso, a pedagogia em geral, e explicamos a nossa situação. Qual é o dever ou qual é o papel deles para com este estudante? E a outra questão é, será que só o estudante é quem deve procurar um orientador para esclarecer os seus problemas? Ou o orientador também pode aproximar o estudante e procurar saber por que uma e outra coisa não vai bem? Era só isso. E obrigada. Professora Celina, por favor. Bom, obrigada pela palavra. Parabéns à NECET por essa iniciativa, principalmente desse tema. Seria muito interessante que ele fosse estendido para outras faculdades e outros fóruns, ser multiplicado. E a partir disso, até eu estou a pensar em convidar o doutor Jonassi para proferir uma palestra na Faculdade de Ciências Alimentares e Agrárias, porque é realmente interessante. Bom, existem aqui tantas controvérsias, em relação a quem é que é responsável pela saúde mental do nosso espaço como universidade. Não vou dizer saúde mental do estudante, porque há também docentes que andam com saúde mental perturbada e eles nem sabem, nem imaginam. Porque muitas das vezes as ações deles é que acabam mostrando, a gente vai atrás daquilo que são as ações de certos docentes e percebemos que eles estão com problemas piores que o estudante, mas que eles apanham, simplesmente encontraram um espaço para aliviar os seus problemas da forma errada. Então, a saúde mental não é apenas do estudante, é de ambos. São tantas exigências para ambos, talvez pouca gente para escutar, pouca gente por perguntar, ou poucos espaços por fazer o desanuviar da mente. Dizia que há muitas controvérsias, porque numa situação é o estudante. Nós precisamos começar a evitar dizer não se esforce, isso é radical, isso você não precisa fazer esforço para isso, senão você fica maluco, você vai ser prejudicado. Nós temos que começar desde pequeno. A educação para a disciplina, a educação para se esforçar não é ruim. É que nós começamos agora a fazer comparações com o Ocidente, comparações com a internet e a nossa realidade africana. Esforçar-se não é ruim. É importante dizer ao nosso estudante, você precisa se esforçar, sim. Você precisa conseguir resolver o máximo que você puder. Você precisa saber que cada docente tem as suas exigências, porque a vida vai ser assim mesmo. Na vida vai ser isso. Se ele não se molda na universidade, às vezes é difícil ele se moldar para a vida. Ele vai sair de lá torto, com ideias de que ele não precisa se esforçar, e é exatamente esse indivíduo que vai ser docente de outros indivíduos não esforçados. Então, temos que ter muito cuidado quando estamos a fazer a nossa intervenção para ajudar. Podemos estar a não ajudar em simultâneo. Eu não sei, eu desde cedo tive uma educação, não vou dizer que foi rígida, mas que foi forjada na disciplina.
Você precisa fazer isso, você precisa acordar cedo, você precisa... Era só disciplina, no tanto que hoje em dia, no espaço em que me encontro como pessoa, como profissional, essa disciplina não me incomoda, essa disciplina não me perturba, porque já fui forjada na disciplina, já entendi a vida como uma situação da gente ter que se esforçar e ficar disciplinado para podermos chegar onde chegamos. Por exemplo, fazer uma área de STEM, que é ciência, tecnologia, matemática. Eu fiz essa área desde cedo, até concluir meu doutoramento nessa área de STEM. Não é tarefa fácil, não é brincadeira. Eu achava que os professores de Moçambique eram os mais chatos, mas quando você sai para fora, você percebe que existem pessoas mais chatas e mais loucas ainda. E o mais importante que nós temos que perceber aqui é que nós não podemos pensar de que a vida é só estudar, como dizia o professor Jonas. A vida não é só estudar. Temos que começar a separar espaço para nos divertirmos, espaço para conversarmos com os outros. Eu tive experiência de estudar fora do país. Pensava eu que Moçambique era mais chato. Cheguei lá, era pior ainda. As exigências eram simplesmente quadruplicadas. Aí eu começava a olhar, olha, estou a estudar com pessoas que estão a se esforçar o máximo. E eu sabia que eu tenho capacidade de também chegar àquele nível. Eu imaginava, uau, como é que eu chego ao nível daquele? Uau, como é que eu chego? Quando eu ia atrás para saber como é que chegaram naquele nível, é porque se esforçaram, porque foram disciplinadas. E isso não é ruim. Precisamos de mostrar aos estudantes que não é ruim se esforçar, não é ruim se disciplinar, não é ruim fazer tarefas. Os docentes costumam dizer, esses de fora, não de Moçambique, costumam dizer, vocês têm 24 horas do dia. E é exatamente isso. A gente tem que saber, olha, deixe-me dormir 2 horas de tempo, depois já acordo para fazer aquela tarefa. Deixe-me anular isto depois, mas não é se anular, é saber dividir as tarefas. Porque estamos a criar uma geração de crianças mimadas, porque nós mimamos, ou porque eles começam a fazer comparações com o que vê na internet, começam a fazer comparações com outros países, e depois toda a sobrecarga chega e dizem, não, porque os meus pais não fazem isso, porque os meus professores deviam fazer isso. Não é assim, a vida real não é essa. Há uma questão que uma das meninas fez aqui sobre o que e se eu vou procurar a ajuda e se a pessoa que está a criar o próprio estresse é o próprio docente ou é o próprio orientador, quem devia orientar, e se eu estou a sofrer bullying, como é que eu fico? Com certeza essa é uma situação que não é o normal, não é o comum no espaço onde convivem pessoas. Isso já é uma situação realmente que precisa procurar ajuda, alguém precisa responder isso. Mas não é uma questão que a gente diz, não se esforce porque você... Não. Eu tive uma situação muito chata que procurei resolver. Aliás, várias situações. Onde na universidade, na faculdade onde eu estou agora, até o ano passado, eu era a única mulher docente. No universo de 26 docentes. Eu era a única mulher. As outras eram o pessoal de apoio. É uma situação difícil de gerir. Porque onde há um grupo de homens que acham de que eles têm um poder sobre as mulheres e que se defendem entre eles. Uma situação em que uma menina foi alugar um espaço. Nesse espaço, ela começou a não conseguir pagar a renda. Foi ter com o dono e o dono disse, não precisas pagar a renda, só precisas de procurar-me no final do dia. Então, ela tinha que procurar ele no final do dia. Um docente descobriu isso. O docente descobriu isso porque a menina já chegava em casa, na escola cabisbaixa e tudo mais. E ao invés de o docente ajudar, ele também aproveitou-se da situação. Você não precisa ficar ali, eu vou te dar um espaço meu
Mas, em contrapartida, ao invés de você ir no final do dia para aquele fulano, você vem no final do dia ter comigo. Mas que brincadeira é essa? Então, estamos a dizer que quem devia resolver a situação simplesmente não resolve a situação. Eu fui atrás dessa menina para saber como ajudar e ela simplesmente nem conseguiu vir ter comigo, dizendo que estava com vergonha. Se ela tivesse me procurado antes de todo esse assunto, provavelmente nem chegaria a sofrer nem com o senhor e nem com o docente. Então, são essas situações que são realmente preocupantes, mas isso não quer dizer que o estudante não precisa ser dito se esforça. Não precisa ser dito que você tem 24 horas de tempo para estudar. Ela precisa se esforçar. Nós temos que ensinar aos nossos estudantes consiga dizer não, consiga dizer isso eu não aceito, consiga dizer isso eu consigo. Se é para você resolver um problema terrível de matemática, você tem que dizer eu consigo. Se alguém já conseguiu resolver isso, eu também consigo. E conseguem, com certeza conseguem. Porque, às vezes, as fontes de estresse são também na nossa mente. Eu digo, aquele docente mandou 5 trabalhos, já então eu estou estressada, não vou fazer mais nada, não vou me esforçar. Não é bem assim. A vida é tudo um esforço, é tudo uma disciplina, é tudo que a gente precisa moldar a nossa mente, moldar o nosso dia a dia, o nosso corpo. E até temos que disciplinar o nosso próprio corpo, a dizer, olha, é hora de acordar, é hora de dormir, é hora disso. E não continuarmos a criar indivíduos que vivem reclamando da vida, quando é possível fazer melhor, desde que eles consigam dizer não. Sofrer bullying não é uma coisa normal, não podemos normalizar isso. Isso é um comportamento muito mau e não pode ser aplicado no espaço comum. Isso sim precisa ser resolvido. Ir procurar um orientador e ele não resolver a situação que deveria resolver, ser ele que perpetua, também não é uma coisa normal, não podemos normalizar isso. E há situações que até são puníveis, quando a relação entre estudante e docente, onde há um indivíduo que é vulnerável e o outro que devia ser mentor, e essa relação não é levada no rumo certo, é punível. E a universidade pune isso. Mas não podemos perpetuar também a preguiça, perpetuar deixe-me descansar, não. É terrível. Há muitas controvérsias nessa forma de pensar a mente, de pensar os gatilhos que nos levam ao estresse, de pensar a gestão do estresse, desse estresse e tudo mais. Eu queria realmente agradecer a esta oportunidade, professor Lusitano, e também ao orador, e dizer que é preciso também que esse tipo de palestra chegue em outros lugares que provavelmente precisem muito mais, por causa do ambiente em que se encontram, mas também que sejam acompanhadas de também um reforço ao esforço, reforçar que precisam se esforçar, que precisam cumprir metas, que precisam resolver as coisas, e não apenas que precisam largar tudo e cuidar da mente. Também não é exatamente assim. As situações terríveis da vida que precisam ser moldadas exatamente na universidade para que a pessoa cresça um indivíduo, um profissional competente. Obrigada. Obrigado, Fratelina, pelo contributo. Acredito que essa palestra, se a gente não colocar limites de tempo, podemos conversar até amanhã. É um assunto sensível e muito atual. Eu acho que começarmos a conversar sobre o assunto, tratar os assuntos com a seriedade que o assunto merece, é um bom começo. Vou convidar o próximo. Deixa eu olhar aqui a minha lista. Até fiz uma lista aqui. Primeiro, Cíntia, Serena, depois, Agnaldo, por favor. Vou te pedir para ser um pouquinho breve. Não é um preconceito por ser estudante, só que o tempo está nos bater aqui. Só vou pedir que seja um pouco mais direto. E depois do Agnaldo, vem o Armando e, por fim, o Daniel. Obrigado. Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Agnaldo Constantino Felipe, estudante do curso de licenciatura em ensino de Química com
habilitação em Biologia. Parabenizar ao professor Roque pela temática. Tive a oportunidade de ser um estudante dele no segundo ano e, na verdade, é um professor que inspirou muita gente. Nós ouvíamos comentários ali dos colegas. Ele incentivava os estudantes a serem quem realmente eles são, né? E não fingir. Eu tenho aqui uma dúvida. Falou-se aqui sobre ter a habilidade de socialização, né? Então, eu tive esta curiosidade. Existem algumas pessoas que, de natureza, elas não têm esse costume de falar muito, né? Não que talvez sejam tímidas, não. Existem pessoas que, se lhes dar a oportunidade, falam, mas no meio de pessoas, elas simplesmente optam por ouvir, né, as conversas e só falam quando necessário. Mas existem as outras que facilmente falam, dirigem os bate-papos, né, no meio de amigos. Então, esta pessoa que fica no silêncio, só observa e só fala quando necessário, será que tem a ver com ter uma saúde já perturbada? Ou também, por outra, será que isso pode causar uma perturbação mental a longo prazo, né? E, aliando-se a isso, eu gostaria de contribuir que, na verdade, essa questão de saúde mental é algo mesmo sensível, né? Para nós estudantes, eu me atreveria a dizer que todos os estudantes sofremos, de certa forma. Alguns de nós iniciamos mesmo a sofrer a partir do momento que fazemos o exame de admissão, né? Depois de entrar, nós ouvimos conversas dos outros colegas, né, que já estão nos níveis superiores e proferem frases que dizem, por exemplo, aqui é a universidade, você precisa estudar, precisa se empenhar, você precisa perder noites, vir à sala de aula com olhos todos vermelhos, porque só assim vai se notar que você é estudante. E se você está a engordar, é porque algo não está certo. Um estudante universitário não tem esse capricho. Então, essas coisas, de certa forma, acabam assim criando ansiedade, né, naquelas pessoas. E com o passar do tempo, se por acaso essa pessoa ter, naquele seu primeiro semestre, 2, 3 cadeiras a dever, tudo começa ali. Praticamente ele vê que não está a fazer nada, né, e que realmente a universidade não é o lugar dele. Então, temáticas como essas, se passarem a ser difundidas, não só assim online, mas também presencialmente, pode ser muito bom, né, para alguns colegas ajudar a tirar, né, certas preconcepções que já carregamos. Como última experiência que posso aqui partilhar é que alguns não acreditamos realmente que existem esses problemas de saúde mental porque tem sido algo não palpável, né? Digo isso porque tive a oportunidade de ter um colega com seus problemas sociais e acadêmicos que, quando partilhou para mim certa vez, eu vi a dimensão do problema e até já recomendei para poder conversar com um psicólogo, né? Porque eu via que eu não estava à altura de poder ajudar. Mas ele simplesmente disse que o problema passaria sozinho, né? E que se tivesse essa oportunidade de estar diante de um psicólogo, porque o psicólogo só lhe fará perguntas, disse que se partilhar a experiência dele, pode existir a possibilidade de o psicólogo lhe ajudar a chorar durante a terapia, porque o problema é tão grave, né? Então, eu acho que se passarmos a fazer mais conferências para difundir essas temáticas, talvez nos ajude
a mudar essas preconcepções que nós temos. Sim, é isso. Sim, dizia que por mim é tudo. Aguinaldo, muito obrigado. Vou passar a palavra ao... Deixa eu ver aqui o próximo da lista. Armando, por favor. Ainda ser mais sucinto, já para passar a palavra à professora, ao Daniel e depois ao professor Jonas. Obrigado. Bom, acho que o Armando caiu, não estou vendo ele. Enquanto o Armando se organiza. Daniel, por favor. Sim, falar desses problemas, eu pessoalmente tenho passado muita dificuldade para poder me alocar com outros colegas da faculdade. Eu tenho um problema, eu não sei se mesmo é um problema, não sei como explicar, mas tem aquilo que o docente manda um trabalho de defesa por aí. Eu posso estar preparado, bem confiante e dizer que vou defender esse trabalho. Chegando a hora da defesa, basta o meu grupo ser acionado ali em frente, ou basta chegar ali. Não consigo explanar aquilo que eu tenho, mas eu sei que é aquilo mesmo. Mas basta eu chegar ali em frente na hora de falar, eu tipo, não consigo mesmo, não sei se é algum problema também. Mas já tentei falar com alguns colegas meus, eles disseram que isso é natural. Mas, tipo, assim, bem, eu acho que não é, não. Muito obrigado. Era essa dúvida que eu tinha do meu ser, né? Do meu eu. Era só isso. Bom, professor Jonas, vou devolver aqui a palavra para o nosso último bloco de reações, perguntas, é o nosso último bloco. Professor Jonas, a palavra é sua. Vejo que mais gente levantou a mão, mas acho que não vai dar mais tempo. O nosso evento tem que durar no máximo 90 minutos, já estamos quase na hora limite. Eu acho que teremos mais oportunidades. Também posso deixar o e-mail para o Jonas aqui para comentários em outros momentos. Jonas, a palavra é sua. Peço a sua reação diante dos comentários dos colegas. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar ser o mais sucinto só para podermos cumprir com aquilo que está estipulado no tempo. Eu não vou responder assim diretamente à pergunta colocada pela Cíntia nesta primeira fase, porque na fala da professora Celina, que já há muito tempo não a vejo, também saudades dela, na sua fala acabou respondendo a algumas questões que foram colocadas pela Cíntia, que procurava saber qual seriam os canais que podia submeter em caso de ela estiver a passar por alguma situação a nível da faculdade e o agente causador for o professor, e também teve a questão sobre o bullying também que ela mencionou que poderia ser vítima de alguma forma. Qual seria a postura da própria universidade. Então, na fala da professora Celina, acabou incidindo sobre isto e disse muito bem que o bullying não é coisa normal, não podemos passar a mão na cabeça dos praticantes, devemos usar os canais apropriados, que eu tenho certeza que a nível das universidades existem, para poder responsabilizar esses indivíduos que praticam esse ato, que de alguma forma pode propiciar vários problemas de fórum psicológico, como depressão, até mesmo suicídio. Com relação à intervenção da doutora Celina, eu prefiro olhar para ela como muitos inputs sobre a minha própria postura nas próximas intervenções, mas eu queria fazer um pequeno reparo aqui. Quando se é de psicologia e preocupa-se mais com o ser humano, às vezes pedimos para parar. Não estamos a encorajar as pessoas a serem fracas, não estamos a encorajar
as pessoas já não correr atrás dos seus sonhos. E ao longo da apresentação eu até disse, chamei a atenção, não estamos aqui a patologizar a própria universidade, não estamos a diabolizar a universidade, mas já há de quando em vez essa necessidade de parar, porque nós não somos máquinas. Então, se não queremos desenvolver um potencial burnout, há necessidade de ter um momento para parar, mas dizer para parar não estamos a dizer que as pessoas não podem ser esforçadas, não podem levar a sua capacidade até ao extremo, não, nem por isso. Nós somos os primeiros psicólogos de nós mesmos, somos os primeiros médicos de nós mesmos. Nós temos que ser os primeiros a dizer, não, até aqui eu não vou, eu preciso parar, eu preciso respirar, para depois recarregar as energias e vir com mais carga. Não é dizer para as pessoas que não possam se esforçar. Há um limite para tudo. E o ser humano tem que estar em cima de qualquer agenda. Não estamos a dizer que as pessoas não podem se esforçar e estamos a passar a mão na cabeça dos estudantes. Não, tanto pelo contrário. Só é possível ensinar alguém que tenha condições. Se as condições não estão lá, há necessidade de parar, reorganizar-se e corrermos atrás. Mas é importante, e extremamente importante, porque a universidade é feita disso, como eu dizia, deadlines, prazos curtos a serem cumpridos, e isto molda aquilo que vai ser o nosso futuro sujeito que está sendo formado, isto molda aquilo que vai ser o próximo profissional, e sem dúvida, mas sempre há um limite para tudo, e temos que nos lembrar do nosso lado humano, porque acima de tudo, antes professores, antes dos estudantes, nós somos humanos, e a humanidade tem que prevalecer em qualquer circunstância. E para outra questão que foi aqui deixada, que foi colocada pela boca do Agnaldo, e dizia o seguinte, ele tem situações em que existem pessoas introvertidas que não conseguem expressar aquilo que são as suas opiniões, que desenvolvem alguma forma de, o que nós chamamos em psicologia, mutismo seletivo. Há situações em que eles falam e as outras nem por isso. Essas pessoas têm um problema de saúde mental. Pode não ser um problema. Podem ser simplesmente pessoas extrovertidas, se olharmos para aquilo que são as várias características de personalidade que existem. Existem pessoas introvertidas, mas não significa que têm um problema mental. Elas simplesmente não são muito de falar, tanto quanto os outros falam. Então, pode não ser um problema, e eu não gostava de trazer aqui um diagnóstico conclusivo sobre essa questão. Talvez, com um olhar um bocado mais atento de quando e em que circunstância esse mutismo seletivo ocorre, podemos ter ideia do que realmente está a acontecer com este indivíduo e propor medidas que ele possa seguir para contornar essa situação. A última questão foi colocada pelo Daniel, que dizia que não consegue falar em público. Eu talvez poderia aqui adiantar, dizer, isso é mesmo a ansiedade, e também teve o cuidado aqui o professor acabou colocando, o professor Gildo acabou colocando aqui no chat, e que também é ansiedade relacionada à avaliação. Só o fato de saber que eu ir para lá, para frente, falar, tenho os colegas todos a olharem para mim, e depois tem aqueles colegas que só a expressão facial deles é como se estivessem a dizer, não vá por aí, não estás a falar boa coisa. Então isso também faz com que o estudante desenvolva alguma forma de insegurança e fica aí como se fosse um CD que foi mal conservado e está ali raspado e a música não toca perfeitamente. Então, é mesmo ansiedade e há métodos apropriados para poder trabalhar essa questão da ansiedade. E nas turmas em que eu passo, eu até tenho desafiado os estudantes, eu digo o seguinte, não precisas esperar o dia que tem uma apresentação de um determinado trabalho para tu ir para ali para frente falar. Num dia em que o professor X ou Y não está lá na sala de aula, vocês podem, enquanto turma, irem fazer essas simulações. Mesmo não sei de amigos, não precisa ser na universidade, é possível desenvolver essas habilidades, ir treinando. É verdade que o seu primeiro ensaio não vai ser igual ao quinto, à medida em que o tempo vai passando, à medida em que esse exercício vai sendo feito de forma recorrente, tu podes ir dominando esta habilidade. Então, professor Lusitânio, eu acho que é isto que eu tinha aqui para dizer e devolvo a palavra. Olá. Sr. Jonas, muito obrigado. Bom, eu gostaria de encerrar agora mesmo, mas estou vendo que muita gente está levantando a mão, então acho que vou abrir uma sessão, vou
Vamos prolongar mais um pouco o evento para mais uns 10 minutos. Professor Xindi, não, aliás, Nélia levantou a mão primeiro, depois o professor Xindi fala. Obrigado. Desculpa, boa tarde. Foi um erro, não quis levantar a mão. Então, perfeito. Professor Xindi, então, acho que é o único que levantou a mão. Obrigado. Boa tarde a todos. Desculpa igualmente. Também foi um engano. Não pretendia, não. Porque eu vi que já estava no limite. Então foi por engano mesmo. Bom, então, pessoal, não havendo mais intervenções por parte dos participantes, não palestrantes, irei pedir ao professor Jonas para últimas considerações em forma de resumo, e aí depois nos despedimos do nosso evento. Obrigado. Obrigado, professor. Antes de dizer as últimas palavras, eu queria mostrar a minha disponibilidade para o professor Gildo. Estou aberto para poder apoiar e aprender no processo, em caso tiver alguma temática relacionada à psicologia em que juntos podemos colaborar, assim como também a professora Celina, que mostrou interesse de ter um debate a nível do departamento em que ela faz parte para podermos discutir sobre esses assuntos e numa outra perspectiva, talvez. Eu também estou disponível e quero agradecer também, em primeiro lugar, ao professor Mancovelo. Este evento, na verdade, só foi possível porque ele é daqueles indivíduos que vê potencial onde não existe. Ele disse que eu era capaz e conseguia fazer isso e foi instigando e hoje estamos aqui. Então, muito obrigado, professor, por me fazer acreditar que era possível participar neste evento e trazer um pouco do que tive a oportunidade de ler com os livros. Em torno da temática, eu queria dizer o seguinte: antes de estudantes, nós somos humanos. Nós não somos máquinas. Temos emoções, temos defeitos, assim como temos qualidades. Cuidar da saúde mental não é responsabilidade de terceiros. Em primeiro lugar, é minha própria saúde. Se eu percebo que tenho um problema, não preciso esperar que a solução venha até a mim. Nós podemos buscar apoio junto das pessoas. E a academia é feita disto. Ter o cuidado de desenvolver relações positivas com as pessoas dentro da universidade, quer seja com professores, quer seja com os colegas da turma e por aí fora. E o nosso universo de relação não deve ser exclusiva de sala de aulas ou de um determinado curso, mas podemos estender as nossas relações com os colegas dos outros cursos e beber das experiências dos outros cursos, porque no final vamos interagir com pessoas oriundas de outros pontos do país e não do mundo, e esta conexão vai fazer com que nós mudemos a nossa perspectiva de vida e cresçamos neste processo, porque no final o que nós queremos é garantir o desenvolvimento integral do ser humano, não só no mundo científico, mas no campo geral. E dito isto, professor, muito obrigado. Muito obrigado, professor Jonas, muito obrigado aos demais participantes. Gostaria de pedir mais uma salva de palmas ao professor Jonas e a todos nós que conseguimos permanecer até aqui. Eu acho que ficar 90 minutos nessa crise de internet, megas, etc., não é fácil. Foi uma palestra muito bonita, eu gostei, acho que todo mundo aqui gostou, se sentiu contemplado no evento. Bom, eu tenho muita coisa para falar, mas para não ser o falador, vou tentar me conter, porque vamos ultrapassar o tempo. Me vi em muitos momentos, mas enfim, vamos encerrar o nosso evento. Como já é habitual, sempre peço que no fim todo mundo ligue as câmeras, não é obrigatório, é só para trás naquela nossa foto de família, para nos lembrarmos daqui a uns 20 anos desse evento, e a gente conserva essas fotos, depois compartilha para quem quiser ver, postar em alguma rede social, marcar um núcleo, etc., sobre o evento. Então, pessoal, peço que liguem as câmeras. Quem quiser, não é obrigatório. Agora vou tirar a foto e até já.
Bom, estou vendo muita gente muito bonita que que se escondeu durante 90 minutos. Que talvez tivesse se apresentado nesses primeiros minutos, a minha saúde mental teria melhorado. É muita gente bonita nessa universidade, nesse nosso belo Moçambique. Tirando a foto em 3, 12, 1. Pronto, agora tirei. Bom, eu não vou mostrar a minha cara porque estou no lugar, não mundo convencional, e a minha cara também não é das melhores hoje. Mas da próxima vez vou me descunar para mostrar uma cara bonita também. Então me desculpem por isso. Bom, já tirei a foto, depois compartilho com todos. Pessoal, muito obrigado. Vou parar de gravar aqui. E quem tiver algum problema em compartilhar fotos no Facebook, essas coisas, pode me escrever, porque eu borro a foto, senão depois me processa por essa universidade, por exposição sem autorização, então tem que aparecer para me proibir de publicar na internet. Então, pessoal, obrigado, Asante, Kanimambo,